A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos então o nosso querido irmão querendo explicar, justificar a perversão do nosso primeiro ponto de doutrina. E ele consultou aí o ancião. O ancião falou então uma coisa, uma maravilha, uma explicação maravilhosa. Ele, muito iluminado, ele disse que a Bíblia contém, lógico que contém a palavra de Deus, é lógico, está aqui dentro, isso aqui. Na realidade, é o seguinte, como o Basimar explica mais adiante, como eu já disse aos irmãos em textos anteriores, eu acredito que a palavra de Deus é a mensagem que extraímos dos textos, e nem sempre os textos em si, Então veja, quando nós falamos em inspiração das Escrituras, nós estamos falando do registro daquilo que está registrado nela. Porque Deus inspirou aquilo que era da sua vontade, fosse do nosso conhecimento e informação. Então a Bíblia não é um livro de teologia, não é um livro de teologia. Através da história da humanidade, a Bíblia vai relatando estas coisas e fala de fatos históricos, nações que existiram e que já não existem mais, de reis e de governantes, quais foram as palavras destes homens, quais foram os atos que estes homens praticaram, e também de acidentes geográficos. Por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, Israel venceu com uma facilidade muito grande também. Por quê? Porque eles sabiam onde cavar no deserto para ter água para seus soldados. Por que eles sabiam? Porque a Bíblia relata estes lugares lá no Velho Testamento. Percebe? Então, são estas informações que dão credibilidade à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Se ela fosse um livro de teologia, ela não seria acreditada como ela é acreditada. A arqueologia está aí provando que a Bíblia é realmente um livro notável, inspirado por Deus, verídico e é aceito como nós definimos lá em 1927, os primitivos irmãos definimos como a infalível palavra de Deus, toda inspirada pelo Espírito Santo. O registro. Faça uma diferença. Por exemplo, o diabo, na tentação de Jesus no deserto, o diabo falou para o Senhor Jesus: tudo isso será teu se protestado e me adorares. Evidentemente que Deus não inspirou o diabo dizer o que quer que seja. O diabo falou o que ele quis falar, deve ter falado outras coisas mais. O que o Espírito Santo fez no trato desse assunto é que Mateus registrasse, escrevesse, anotasse esses fatos que não seriam do nosso conhecimento, da nossa informação, se o Espírito Santo não tivesse mandado ele registrar estas coisas. Está entendendo? Quando você lê o livro de Ezequiel falando, veio a mim a palavra do Senhor e disse, ele fala isso dezenas de vezes. Esse momento foi a inspiração pessoal que ele recebeu do Espírito Santo para dizer o que ele disse. Entendeu? E não foi, veja bem, foi de uma forma tão maravilhosa que não foi um ditado. O Espírito Santo ditando aquilo que ele deveria dizer. Não, o Espírito Santo inspirou de uma maneira maravilhosa, usando o conhecimento, a informação que Ezequiel possuía, em termos de vocábulo, por exemplo, e de experiência pessoal, para trazer o seu recado para nós, a humanidade. Agora, o que você lê nas Escrituras é o registro disto que Ezequiel vivenciou. E ele registrou estas coisas debaixo da inspiração do Espírito Santo.
Percebe essa diferença? Porque muitos no nosso meio não sabem que existe essa diferença. Então, quando encontra-se informações que a gente considera isso como irrelevantes, sem importância, de fato, ela é de capital importância em algum momento da história da humanidade. Porque a Bíblia tem muitos questionadores, tem muitos opositores, tá? Gente disposta a desqualificar a Bíblia o tempo todo. Entende? E na realidade, o que acontece é que, por exemplo, certos registros foram feitos num determinado momento, relatando uma determinada situação. Outros registros foram feitos em outro momento e que relatavam uma situação um tanto diferente. E esse pessoal pega essas coisinhas aí para contradizer a Bíblia, mas na verdade não é nada disso. Tem até um livro interessante que o título é Enigmas da Bíblia, tá? Tá vendo? É esse livro aí, tá? A capa dele. Onde responde, mostra que esses questionamentos são todos eles absurdos. A Bíblia é fiel nos seus relatos, né? Bom, agora, o que sucede é o seguinte: isso aí é uma mentira diabólica destes homens, entende? Esse ancião aí que deu essa explicação aí, ele está mentindo, ou é um cego guiado por outro cego e multiplicando a sua mentira. Isso começou lá pelo ano de 1950. Talvez alguém poderia informar, né? Informar para a gente em que lista secreta de ensinamento é que veio o ensinamento a respeito dessa mentira, né? Mas começou lá na perversão, não é de um versinho, né? Só num versinho da Bíblia, não, em absoluto. Eles perverteram uma frase de um verso, perverteram o seu sentido e fizeram uma aplicação indevida, tá? Que verso é esse? Qual verso? Está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Tá? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Preste atenção no comentário do irmão Basimar. Preste atenção no que ele diz. Então, as coisas começaram a acontecer da seguinte maneira, né? Como o irmão Basimar lá atrás, eu coloquei o comentário dele, né? Ele diz: como eu já disse aos irmãos em textos anteriores, eu acredito que a palavra de Deus é a mensagem que extraímos dos textos e nem sempre os textos em si, né? Então, e algum fanático, falso profeta lá, 50, 60 anos atrás, talvez um pouco mais, né? Levantou e leu lá 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então aí o que ele fez? Ele sacou do versículo, não o versículo do contexto, ele sacou um versículo, uma frase, né, do versículo, que é a frase: a letra mata e o Espírito vivifica, para dizer que a letra é a Bíblia Sagrada, e que essa letra, a Bíblia, mata. A letra mata. Daí evoluiu para mais evoluiu um pouco mais, para dizer que a palavra de Deus está na nossa boca e não na Bíblia, porque a Bíblia é letra morta. Entendeu? Agora veja, isso não para, né? Isso não para, porque quando o camarada põe o pé na estrada da perdição, ele vai embora. Tem uma profecia do apóstolo Pedro falando sobre isso. Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, está falando sobre Paulo, né? E aquilo que Paulo escreveu.
falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, quer dizer, quem não sabe nada, né? Que não examina nada, que não procura aprender, né? E inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, lá atrás, eu não sei quem é, o falso profeta levantou, leu 2 Coríntios 3,6, do versinho sacou a frase, a letra mata, o espírito vivifica, ele torceu o sentido dessa frase aí, porque está... E fez uma doutrina, né? Isso depois evoluiu e aí começaram a pregar que a Bíblia é letra morta e a palavra de Deus está na boca do ancião que está pregando a palavra. Entendeu? Agora, a profecia de Pedro diz, né? Isso é torcer as Escrituras. E esses homens estão fazendo isso para a própria perdição. Eles vão parar todos no inferno. Isso não vai embora. E há muitas outras crenças aí que estão no nosso meio, que são resultado de sacar versos do seu contexto, perverter o sentido e fazer doutrina, fazer uma aplicação indevida. Então vamos examinar então 2 Coríntios capítulo 3, do verso 6 a 11, que trata desse assunto. Então isso está dentro de um contexto que começa no verso 6 e vai até o verso 11, e que está fazendo uma comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra revelada a Moisés no Monte Horebe, que consiste nos 10 mandamentos e nas ordenanças, comparada com a revelação do Novo Testamento. E você vê isso até no primeiro verso do contexto, né? O primeiro verso diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Um novo testamento. Então, temos o Velho Testamento, ele está falando de um novo testamento, que não é da letra, porque o Velho Testamento é o testamento da letra. A letra que Deus gravou em pedra e deu a Moisés. Ele entregou os 10 mandamentos gravados em pedra, nas mãos de Moisés. Quando Moisés desceu do monte, e ele encontrou lá embaixo, no sopé da montanha, o povo numa orgia desgraçada, haviam feito um ídolo, um bezerro de ouro, estavam numa orgia adorando aquele bezerro de ouro. Moisés ficou irado, enfurecido e jogou as tábuas da lei sobre o bezerro de ouro e o destruiu. Depois ele precisou esculpir novamente em pedras os mandamentos e fez isso também com as ordenanças. Gravou em pedras, tá certo? Comparado com o Novo Testamento, que é pela inspiração do Espírito Santo. Os apóstolos anotaram, registraram, escreveram no Novo Testamento, debaixo da inspiração do Espírito Santo. É essa comparação que Paulo está fazendo, né, no capítulo 3 de 2 Coríntios. O verso 6, de onde esse ministério pervertido e diabólico sacou essa frase, porque a Bíblia é letra morta e o Espírito está na nossa boca, a palavra está na nossa boca. Usam essa frasezinha para fazer uma aplicação indevida. É evidente que o que o ministro prega na tribuna é a palavra de Deus na justa medida que ela confere com o que está escrito na Escritura. Bazimar, ele falou lá para trás, eu tenho esses comentários anotados, que ele disse que o Espírito Santo não se contradiz. E é verdade mesmo. O Espírito de Deus não se contradiz. Tá certo? E o Espírito de Deus diz que a Bíblia inspirou os apóstolos a anotarem que a Bíblia é letra morta? Não.
Por exemplo, vou citar um verso só. Na palavra de Paulo, né? Escreveu que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada com 2 gumes, apta para discernir os propósitos do coração. Pedro diz, né, que Paulo continua dizendo, né, que toda escritura é inspirada por Deus. E Pedro deixou registrado na segunda carta, capítulo 1, versículo 21, que eles falaram e escreveram, evidentemente, registraram, inspirados pelo Espírito Santo. Então está aí, isto é uma perversão, mas não é a única. Fosse a única, estava bom demais. Nossa vida, olha que beleza. Mas eles perverteram a saudação, tá certo? Dizendo que a verdadeira saudação é paz de Deus. E por meio de linguagem subliminar, né? Não tem nada escrito. Mas ensinaram o nosso povo que a verdadeira saudação é a paz de Deus. Quando a Bíblia mostra claramente que a verdadeira saudação é a paz de Deus, sempre associada ao nome do Senhor Jesus, nunca separado. Por quê? Porque os homens mataram, estupraram, queimaram em praça pública, fizeram o diabo, ainda estão fazendo. Você liga a televisão e você vê o Estado Islâmico cortando o pescoço das pessoas, porque são pessoas que confessam o Senhor Jesus, atropelando multidões, explodindo bombas, em nome de Deus, em nome de Deus. Entendeu? É a única perversão? Não. Pegaram um versinho lá na carta de 1 João, que diz que há pecado para a morte, e pelos tais eu digo que não orem. Tá? É o que fizeram, sacaram o versinho do seu contexto. Algum maluco subiu à tribuna, pregou sobre isso, dizendo que é pecado de morte. Essas pessoas estão mortas, são filhos do inferno, porca lavada, cão que voltou ao seu próprio vômito. Entendeu? Que é um cadáver fora daqui, né, das minhas ovelhas. Mataram milhares de pessoas e destruíram as suas famílias durante mais de 50 anos. Por que essas coisas? É o que o apóstolo Pedro diz, que esses homens sacam o versinho, torcem o sentido daquilo e fazem uma aplicação indevida para matar as pessoas. Fizeram também isso estão fazendo isso também com a divindade do Senhor Jesus. Por que eles dizem que a Bíblia contém? Para desqualificar o testemunho do Senhor Jesus. Porque a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, dá testemunho da divindade do Senhor Jesus. Mas eles não acreditam nisso. Prova está que você vê os meus vídeos e veja os comentários. Eles usam a nossa doutrina, diz que Jesus é Deus, o próprio Deus que se fez homem. Está aqui, ó. O terceiro ponto de doutrina, né? Que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Mas eles usam versos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, entende? Usam o ensino do ministério, do ancião, essa palavra de homens, muito embora até alguns inspirados pelo Espírito Santo, mas usam a palavra de homens, mesmo que ainda que inspirado pelo Espírito Santo, para contradizer o ensino do próprio Deus que se fez homem e é o autor da salvação. Então isso é idolatria. Estes homens não vão escapar do juízo de Deus. São homens condenados à perdição eterna. Vão todos parar no fundo do poço do inferno. Então, tá vendo? Começou daí, perverteram também o quinto ponto de doutrina. Aqui, ó, que diz que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo, entendeu? E o ensino do Senhor Jesus é esse mesmo, que quem crê tem a vida eterna. E o que eles fizeram? Estão pregando já há 40 anos, 30, 40 anos, que a salvação é por meio de boas obras.
por meio de firmeza, de fidelidade, de batismo, porque pertence à igreja, um monte de coisa. Entendeu? Então o que é isso? É a profecia de Pedro se cumprindo na vida destes homens. Homens que não respeitam a palavra de Deus, sacam um verso, perverte o sentido e cria uma heresia diabólica. E ainda tem mais, hein? E tem mais. Eles introduzem, né, essas heresias de perdição por meio de listas secretas e reuniões secretas, entendeu? E mensagem subliminar, entendeu? Introduz isso por meio de linguagem subliminar, listas secretas e reuniões secretas. Isso é diabólico, esses homens estão mesmo na mão do diabo, tá bom? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando, né, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que estão aqui, no final do nosso cenário. Você conhece isso, né? Os 12 pontos de doutrina. E o que a Bíblia, né? Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, tá vendo? Então, divulga os meus vídeos, tá bom? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Divulga os meus vídeos, compartilhe. Se nesse esforço alcançarmos a salvação de uma alma, né, os anjos vão cantar louvores a Deus no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome do Senhor Jesus.